Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elvis. Vou falar com vocês hoje a respeito de métodos dedutivos. Tudo bem? Vamos lá? Métodos dedutivos são argumentos, ou melhor, são formas de eu conseguir, a partir de algumas proposições, chegar em alguns argumentos. Acompanhe aqui comigo no quadro. É o processo de pensamento que sempre parte de um ou mais argumentos para eu ter uma conclusão. Esse argumento, ele tem que ser válido se a conclusão, ela resulta em relações verdadeiras em relação às premissas. O que eu vou falar com vocês hoje é a respeito de regras de inferências. Essas regras são modelos nos quais eu construo alguns argumentos válidos. Ao invés de eu ficar construindo e usando a tabela verdade, eu posso usar esses métodos, essas regras de inferência, para eu argumentar de forma correta e obter a conclusão. Tudo bem? Bom, antes disso, eu vou falar com vocês a respeito de condicional. O que é uma condicional? A condicional é a relação se, então. Acompanhe aqui comigo no quadro. Quando eu escrevo se P, então que, eu tenho uma relação de condicional. Tudo bem? Bom, essa relação P, então que, uma condiciona a outra. Nas relações de métodos, nas relações de argumentos lógicos, eu uso basicamente essa relação. Bom, então eu escrevo assim, se P, então que. Na lógica, na relação formal, eu tenho a seguinte relação, P implica em que. Com isso, eu consigo escrever alguns métodos e eu consigo chegar em algumas conclusões e algumas relações de lógica. Acompanhe comigo aqui no quadro essas relações aqui de algumas relações de inferência. Bom, o primeiro método que eu quero falar com vocês é a respeito de simplificação. Bom, quando eu uso a conjunção e, tudo bem? Essa daqui, ó, essa conjunção, eu estou falando que P e Q são verdadeiras. Se P e Q são verdadeiras, então eu posso garantir que o P é verdadeiro. A notação fica essa aqui, ó. P e Q são verdadeiros, eu posso simplificar e falar simplesmente que o P é verdadeiro. Pensando agora na conjunção, eu falo que P e Q são verdadeiros. Então, o P e o Q, nessa conjunção, também o são. Faço uma relação de conjunção. Por fim, a adição. A adição é o seguinte, se eu informo que o P é verdadeiro, independente de quem ele juntar, independente da disjunção dele, P ou Q, eu ainda garanto que é verdadeiro. Sabendo que o P é verdadeiro, isso implica que o P ou o Q também é verdadeiro. Bom, esses aí são os três métodos, ou os três primeiros métodos de inferência. O próximo aqui é o método modus ponens. Esse modus ponens é o modo que afirma. Afirma o seguinte, eu estou garantindo que o P implica no quê? Se P, então Q. Estou falando que agora, estou garantindo que o P é verdadeiro. A implicação lógica é que o Q também vai ser verdadeiro. Para facilitar, eu vou fazer um exemplo para vocês. É o seguinte, ó, se alguém pressionar esse interruptor, então a lâmpada se apagará. Olha só, condicional, se, então. Acompanhe comigo aqui, ó. Eu estou garantindo que o interruptor foi pressionado. Qual que vai ser a conclusão? A conclusão, usando o modus ponens, é que a lâmpada se apagou. Então, se eu for escrever isso em notação simbólica, eu disse que se P implica em quê? Se P, então Q. Se alguém pressionar o interruptor, então a lâmpada se apagará. A segunda premissa, o interruptor foi pressionado. Portanto, a lâmpada se apagou. Foi a conclusão lógica aqui. Esse método, esse modus, é o modus ponens, tudo bem? É um modo que se afirma. Acompanhe comigo mais uma outra regra de inferência. Esse modus é o modus tollens, é o modo que nega, tudo bem? Acompanhe comigo aqui no quadro. Eu disse
que o P implica um Q. Se eu negar a minha conclusão, eu garanto, eu mostro que o P também foi negado. Mais um exemplo para vocês. Se alguém pressionar esse interruptor, então a lâmpada se apagará. Bom, eu estou fazendo a segunda premissa. A lâmpada não se apagou. Eu estou negando a minha conclusão. Eu estou negando, ela não se apagou. Qual é a conclusão? A conclusão é: o interruptor não foi pressionado. Escrevendo isso em notação simbólica, se P, então Q. Se P, então Q. A segunda premissa, eu garanti que o interruptor, que a lâmpada não se apagou. Portanto, o interruptor não foi pressionado. Olha só, tome um pouquinho de cuidado com esse modus tollens, pelo seguinte caso. Se eu tenho a seguinte condição, se alguém pressionar esse interruptor, então a lâmpada se apaga. Tome cuidado que, se eu informar para vocês que eu não pressionei o interruptor, você não pode tirar a conclusão que a lâmpada não se apagou. Por exemplo, ela pode ter se queimado. Então, esse modus tollens, você tem que negar a conclusão, tudo bem? Se alguém pressionar esse interruptor, então a lâmpada se apagará. A lâmpada não se apagou. Então qual que foi a conclusão? Que ninguém apertou o interruptor. Tudo bem? Vamos lá. A próxima regra é o silogismo hipotético. Acompanhe comigo aqui no quadro. Eu tenho se P implica em Q e se o Q implica em R, esse silogismo é uma relação de transitividade. Se um implica no outro e o outro implica numa terceira relação, eu posso falar que a primeira implica na terceira. Bom, vamos a um exemplo. Se fizer calor, então Clarissa irá à praia. Se Clarissa for à praia, então ela arrumará a casa. Conclusão, se fizer calor, então Clarissa arrumará a casa. Eu posso pular essa relação, essa premissa aqui do meio. Então eu tenho, se P implica em Q, se fizer calor, Clarissa vai à praia. Se Clarissa for à praia, então ela arrumará a casa. Portanto, a conclusão, a relação de transitividade é que, fazendo calor, a Clarissa arrumará a casa. Tudo bem? Silogismo hipotético. Vamos ao silogismo disjuntivo. Acompanhe comigo aqui no quadro mais um exemplo do silogismo disjuntivo. É o seguinte, nesse caso, Ana tem mais do que 15 anos ou ela é criança. Premissa 2. Ana não tem mais do que 15 anos. Portanto, ela é criança. Quando eu uso a disjunção P ou Q, para que essa relação aqui seja verdadeira, usando a tabela verdade, apenas para que isso seja verdade, as duas podem ser verdade ou apenas uma. Se eu garantir que a primeira é falsa, a conclusão é que a segunda necessariamente tem que ser verdadeira. Então, eu neguei que a Ana tem 15 anos. P ou Q. A segunda premissa, eu garanti que ela não tem 15 anos. Para que isso aqui ainda seja verdade, eu parto que as premissas sejam todas verdades, eu concluo o seguinte, que o Q tem que ser verdade, ou seja, ela tem que ser criança. Tudo bem? Vamos agora ao dilema construtivo. O dilema construtivo é a forma que você usa do modus ponens que eu havia explicado para você há pouco. Tudo bem? Acompanhe comigo aqui no quadro. O P implica em Q. O R implica em S. Se P, então Q. Se R, então S. Note que isso é um pouquinho diferente do silogismo hipotético. Nesse caso, eu tenho o seguinte exemplo. A relação das premissas, elas não permite essa transitividade. Se eu for ao cinema, eu vou comer pipoca. Se eu for à praia, eu vou tomar água de coco. Bom, a premissa 3 indica o seguinte, ou vou ao cinema ou vou à praia. Qual que vai ser a conclusão lógica disso? Bom, se eu vou ao cinema, eu como pipoca.
Se eu vou à praia, eu tomo água de coco. Como eu estou garantindo que eu farei uma dessas duas condições, garanto para vocês que, no final, eu como pipoca ou eu tomo água de coco. Se eu reescrever essas premissas, usando por simbologia, eu garanto essa relação de disjunção. Note que isso aqui é um modo que afirma, é um modus ponens, só que é um modus ponens da disjunção. Eu vou mostrar para vocês agora o dilema destrutivo. O dilema destrutivo é o modus tollens, tudo bem? Só que é o modus tollens da disjunção. Acompanhe comigo aqui no quadro. Se P, então Q, olha só, se P, relação condicional, se P, então Q, e se R, então S, eu tenho o seguinte, ó, não P ou não R implica em não Q e não S. Olha só, se chover, ficamos em casa. Se estiver ensolarado, saímos para caminhar. Bom, premissa 3, não choveu ou não esteve ensolarado. Conclusão, não ficamos em casa ou não saímos para caminhar. Esse caso aqui, como eu disse, é o modus tollens, só que agora é da disjunção. Eu estou usando o ou. Acompanhe comigo aqui, ó, na forma simbólica, se P, então Q, se R, então S. Não P ou não R, o resultado ou a conclusão é não Q e não S. Por fim, eu falarei com vocês a respeito da redução ao absurdo. Essa ferramenta ela foi muito importante para o desenvolvimento da matemática. A partir dela, é possível se demonstrar vários teoremas e várias relações matemáticas. Acompanhe comigo aqui no quadro Redução ao Absurdo. Nesse caso, da redução ao absurdo, eu preciso verificar o seguinte. Olha só, eu já vou começar com vocês com um exemplo. Se o time joga bem, então ganha o campeonato. Se o time não joga bem, então o técnico é culpado. Se o time ganha o campeonato, então os torcedores ficam contentes. Os torcedores não estão contentes. Logo, o técnico é culpado. Bom, nesse caso, eu preciso que vocês tomem bastante cuidado, que são várias premissas que foram indicadas para nós. Para você garantir ou para você verificar a validade desses argumentos, um caso é a redução ao absurdo. Redução ao absurdo é quando você faz uma negação e você, no final, você chega numa contradição. Acompanhe comigo aqui o andar desse exercício. Nesse exercício, eu tenho, se o time joga bem, então, de novo, se, então. Segunda premissa, se o time não joga bem, então, de novo, se, então. Se, então. E aí, eu tenho, os torcedores estão contentes, logo, o técnico é culpado. Para eu provar por absurdo, eu vou partir da hipótese, eu vou negar a minha conclusão. A conclusão é que o técnico é culpado. Então, eu vou negar essa conclusão. Eu vou partir, então, que o técnico não é culpado. Se isso aqui for uma relação verdadeira, eu demonstro por absurdo. Acompanhe comigo. Usando o modus tollens da minha hipótese e da minha premissa 2. Hipótese, o técnico não é culpado, então o time joga bem. Bom, olha só, se o time não joga bem, então o técnico é culpado. Pelo modus tollens, que é o modus que nega, o técnico é culpado. Eu estou falando que o técnico não é culpado. Se o técnico não é culpado, o time está jogando bem. Usando agora modus ponens, o modo que afirma. Eu vou usar essa minha conclusão que eu cheguei aqui no item A e a primeira parte. Então, ganha o campeonato. O que diz a primeira premissa? Se o time joga bem, então ganha o campeonato. Foi a conclusão que eu cheguei aqui, ó. Então o time joga bem. Logo, a conclusão é que o time ganha o campeonato. Bom, de novo, com a conclusão que eu tive, de novo do modus ponens. Vou usar, aqui ó, aqui é B. Bom, se ganha o campeonato, vou usar com a premissa 3. Se o time ganha o campeonato,
então os torcedores ficam contentes. Conclusão, os torcedores estão contentes. Por fim, olha só, eu chego numa contradição. Por quê? Confrontando essa minha conclusão, que eu cheguei aqui em C, que os torcedores estão contentes, eu contradigo a minha premissa número 4, que estão falando que os torcedores não estão contentes. Ah, aqui ó, premissa C. Bom, nesse caso, eu estou confrontando. Eu parti da hipótese, eu neguei a minha conclusão e tratei aquilo como hipótese, como verdadeiro. Por fim, com o tratamento das informações, eu cheguei e eu mostrei que numa contradição, onde eu confronto as informações das premissas que foram dadas para mim com a conclusão que eu tive no desenvolver do meu raciocínio. Tudo bem? Esse caso aqui é o caso da redução ao absurdo. Beleza? Moçada, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. Até uma próxima.